Olá, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos iniciando o culto nesta ocasião, dia 5 de julho. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, da Igreja Presbiteriana de Conchas. Quero convidar a todos a que, se você conhecer, cantar comigo um cântico bastante antigo, que se relaciona diretamente com o assunto que trataremos nesta ocasião. O título da música é Exército de Deus. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus. O exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Amém. Eu confesso a vocês que surge aqui um sentimento de nostalgia. Há muitos anos atrás, ainda quando eu fazia parte do grupo de jovens, ali na igreja de Itanhaém, cantávamos muito esta música. Muito bem, eu quero convidar também a todos a que oremos nesse instante. Senhor, nós somos gratos a Ti pela proteção do Senhor, pelo fato do Senhor nos guardar constantemente todos os dias. A nossa gratidão é sincera, Pai, porque temos absoluta convicção e consciência de que não fosse a tua direção, a tua proteção, os teus anjos colocados ao nosso redor, seríamos vítimas certas do diabo, do mundo e inclusive de nós mesmos. O Senhor é aquele que nos guarda e assim, Deus, caminhamos e prosseguimos em direção ao céu, em direção à eternidade. Guarda-nos e nos faz cada vez mais capazes, ó Deus, nesta batalha espiritual na qual estamos imergidos, inseridos todos os dias. Ajuda-nos assim, te pedimos e rogamos-te que a tua palavra, nesse instante que virá a seguir, nos alcance e nos alimente, até porque precisamos de fato, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês a abrirem comigo, se for possível, a Bíblia no livro de Números, capítulo 1, versos de 1 a 3. O texto bíblico diz o seguinte: No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. A história do povo de Deus no deserto
registrada aqui no livro de Números é muito importante para nós nos dias de hoje. Sim, eu garanto a você que é. O apóstolo Paulo disse lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4, o seguinte. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui nesse texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4, diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo que aquelas pessoas no deserto, observem, aquelas pessoas eram os nossos antepassados espirituais. Todos eles foram batizados como nós fomos. Todos eles comeram e beberam de uma fonte espiritual. E finalmente, Paulo diz que Jesus Cristo estava com eles. Paulo também disse o seguinte sobre as experiências daquele povo lá no deserto. Ele escreve ainda em 1 Coríntios capítulo 10, agora dos versos 11 a 12, ele diz o seguinte: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas, atenção agora, para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, meus irmãos, estejamos bastante atentos às lições que o livro de Números pode nos trazer, especialmente essa lição que está aqui no primeiro capítulo deste livro. E o meu tema, considerando este primeiro capítulo e essas palavras de Paulo, traz como título o seguinte: a Igreja em Guerra. Meus irmãos, nós estamos em guerra. E essa lição ela é essencial para a nossa vida com Deus e para a nossa relação, ou para o nosso relacionamento com tudo aquilo que está à nossa volta. E eu queria que você ficasse bastante atento àquilo que vamos colocar nesta ocasião, neste momento, aqui através desse vídeo. Observe, o capítulo 1 faz parte dos preparativos para a marcha da igreja em direção à terra de Canaã. Todos os preparativos para esta viagem estão, portanto, aí nos capítulos 1 até o 10. Mas no capítulo 1, especialmente, nós temos lá o seguinte: a ordem de Deus para levantar um censo em Israel. Nós temos ainda, logo a seguir, os nomes, todos os nomes dos assistentes de Moisés que executaram essa tarefa, juntamente com ele e com Arão, isto é, os nomes de todos os chefes das tribos de Israel, tribos essas que vamos relembrar daqui a alguns instantes. Depois disso, ainda no capítulo 1, temos lá o censo propriamente dito, onde aparecem os números dos que foram contabilizados. E, finalmente, a explicação do motivo pelo qual os levitas não foram incluídos naquela contagem. Mas qual era o objetivo disso que está descrito aqui no capítulo 1? O objetivo é exatamente esse: saber a capacidade militar do povo de Israel. Eu vou repetir, o objetivo era saber a capacidade militar do povo de Israel. E isto é provado, percebido claramente com a repetição da seguinte frase:
todos os capazes de sair à guerra. Essa frase, todos os capazes de sair à guerra, ela é repetida inúmeras vezes ao longo do capítulo 1. Eu vou dizer aqui no verso 3, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44. Em todos esses versículos nós temos essa frase: todos os capazes de sair à guerra. Por isso, ficaram então de fora as mulheres, as crianças, todos os adolescentes e inclusive todos os rapazes com menos de 20 anos de idade, porque só deveriam ir para a guerra todos aqueles que eram capazes, todos aqueles que eram capazes. Mas há uma curiosidade aqui. A idade mínima para o serviço militar era de 20 anos. Por quê? Porque o período de maturidade e de maior importância naquele tempo era justamente o período de 20 anos até 60 anos. Então, entre 20 e 60 anos, era considerado, então, as pessoas aí com maturidade já e com maior importância ali naquele contexto. Uma outra questão, e talvez você já esteja se perguntando a respeito dos levitas, é o seguinte: os levitas também ficaram de fora, porque a responsabilidade deles era exclusivamente, e eles não podiam fazer mais nada além disso, era ajudar os sacerdotes no tabernáculo e no culto ao Senhor. Por isso, independentemente da idade desses sacerdotes, eles não poderiam sair para a batalha, eles deveriam continuar ali prestando serviço e culto ao Senhor. Então, veja, este censo mostra a preocupação de Deus em ter um exército aqui na terra. Um exército para proteger a igreja contra os ataques de todos os seus inimigos, de todos os seus adversários. Um exército, inclusive, que no futuro iria ocupar militarmente a terra de Canaã. Então a preocupação de Deus nesse instante, com esse episódio, nesse período, era então ter um exército do povo de Israel construído e muito bem equipado ali naquela ocasião. Agora, guardemos isso, meus irmãos, por favor, guardemos isso. A igreja precisa estar preparada, sempre, como um exército, para se defender dos seus inimigos. Então, após a conclusão da contagem, o resultado é o seguinte: na soma de todas as tribos, e vamos lembrar aqui, as tribos eram 12, tribos de Rúben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Essas 12 tribos, a soma de todas essas 12 tribos, somaram então 603.550 soldados. Era um exército de mais de 500 mil de homens. Aqui está então uma igreja pronta para a guerra. Deus colocou, observe, uma eterna inimizade entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Isso você encontra lá em Gênesis capítulo 3, especialmente ali no versículo 15. Por causa disso, Caim mata Abel. No Antigo Testamento você tem inúmeros momentos de luta entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Por conta dessa inimizade sistemática constante, eu diria até natural, a igreja então foi perseguida. Foi perseguida. Vamos lembrar aqui, estamos ainda no Velho Testamento e especialmente nesse período. A igreja ali é perseguida pelos egípcios, ela é atacada pelos amalequitas e posteriormente, um pouco mais à frente, ela enfrentaria a fúria dos habitantes de Canaã, além da fúria dos futuros vizinhos, os amorreus, moabitas e os midianitas. Naquela época, era uma questão de sobrevivência a igreja se militarizar. Era uma questão de sobrevivência.
Os inimigos não dariam trégua a Israel quando estivessem morando na terra de Canaã. Deus, observe, nesse período e posteriormente é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Portanto, não há nada de estranho aqui nesse contexto. Davi, inclusive, é um bom exemplo de alguém que revela isso nas Escrituras, quando escreve lá suas poesias. Davi lutava suas batalhas no povo, ou do povo de Deus, sabendo que as suas vitórias sempre vinham do Senhor. No Salmo 144, versículo 1, por exemplo, Davi adora a Deus com as seguintes palavras: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para, atenção agora, me adestra as mãos para a batalha, e os dedos para, observe ainda, para a guerra. A expressão batalha, a expressão guerra estão frequentemente nos lábios e na pena de Davi. No Velho Testamento isso é uma constante, mas também no Novo Testamento e nos nossos dias. Batalha e guerra. A Igreja de Deus, meus irmãos e irmãs, no Antigo Testamento precisava estar preparada para todas as investidas do diabo e todas as investidas dos filhos do diabo. Em sua jornada aqui na terra, esta igreja enfrentaria forças absolutamente hostis que tentariam destruir essa igreja. Agora, nós devemos então perguntar: a igreja dos nossos dias é também um exército? Nós devemos hoje também ser um exército em condições de enfrentar os inimigos? A minha resposta é um grande e sonoro sim, sim. Sim, pois a igreja continua tendo muitos adversários. Adversários físicos, concretos, tangíveis, visíveis, e também adversários e inimigos espirituais. Particularmente, eu diria, a igreja protestante, hoje atualmente chamada de igreja evangélica. Então, eu coloco aqui os dois grandes inimigos que temos. O primeiro deles são os nossos inimigos físicos, ou são os inimigos da igreja físicos, reais. Como eu disse há pouco, tangíveis, visíveis. Inimigos que você pode ouvi-los, você pode vê-los, você pode inclusive conversar com eles, se comunicar de fato com eles. São inimigos reais. Que inimigos são esses? Concretamente dizendo, eu começo aqui considerando o seguinte: nós temos, por exemplo, a perseguição em países que têm uma política de Estado contra o cristianismo. E para exercer essa política de Estado, esses países utilizam sem qualquer receio todo o aparato estatal para manter, então, os seus ideais. No aparato estatal, eu faço referência aqui à polícia, eventualmente a exércitos, a milícias, aos meios de comunicação, tudo sendo, então, um aparato estatal contra o cristianismo. Bom, vamos citar alguns desses países: a China, Coreia do Norte, Irã, Índia, Síria, entre outros nomes, entre outras nações. Nesses países, meus irmãos e irmãs, cristãos são perseguidos e muitas vezes mortos por causa da sua religião ou por causa das suas convicções. Mas também, além da perseguição que ocorre em países, e essa perseguição nós a vemos, nós a sentimos, nós ouvimos sobre elas. Além dessas perseguições, há também os preconceitos sociais.
No meio acadêmico, por exemplo, falar sobre criacionismo é quase motivo de anedota, de piada. Eu pessoalmente conheço com certeza apenas um sistema didático, pedagógico aqui no Brasil que utiliza o criacionismo como um ensino dentro da escola, que é o sistema Mackenzie. Não sei se o sistema Anglo utiliza, não sei se o sistema do Objetivo utiliza, não sei se outros sistemas que estão aí pelo Brasil utilizam, mas e apenas eu tenho certeza que aborda o criacionismo como possibilidade dentro de uma sala de aula sobre a origem do mundo. Quando se fala de terraplanismo, muitas vezes as pessoas ou não entendem e outras, inclusive, brincam demais com isso. Recentemente, o ministro Barroso brincou nas mídias com os terraplanistas, mas deixa eu te dar uma informação, se é que você já não sabe disso. A maioria dos terraplanistas, a maioria absoluta, são cristãos. Mas brinca-se com isso. Veja o preconceito que há, o preconceito social com o cristianismo. Programas de TV, em boa parte da grande mídia, vamos dar nomes aos bois aqui, por exemplo, a Globo, especialmente a Globo, mas também a Band, a TV Cultura nesses últimos meses, de 1 ano e meio, 2 anos para cá especialmente. Nas suas novelas, nos seus seriados, nos seus programas de entrevista, etc. Via de regra, o cristianismo é colocado por essas emissoras como motivo de chacota. Curiosidade, meus irmãos, o Código Penal, se você não sabia disso, eu queria muito que você ficasse atento para ter ciência desse fato e dessa realidade aqui no nosso país. O Código Penal, aqui no Brasil, prevê punição a quem zomba publicamente da religião, qualquer que seja ela. O artigo 208 do Código Penal prevê multa ou detenção de 1 mês a 1 ano para quem escarnecer de alguém por um motivo religioso ou perturbar cerimônia religiosa. O texto literalmente diz o seguinte lá no artigo 208. Vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso. A prática disso pressupõe, então, essas punições já descritas aqui. No entanto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por acaso você já viu essa lei ser usada a favor dos cristãos aqui no nosso país? Talvez tenha existido alguém que a utilizou. Confesso que eu desconheço. E confesso não ter visto ou ouvido isso nunca nos nossos canais de TV ou por qualquer outro meio de comunicação. Então, eu preciso dar aqui alguns exemplos concretos, alguns deles bastante recentes, de preconceitos sociais. Veja, nós estamos falando dos nossos adversários físicos, concretos, reais, diante dos quais a igreja deve se colocar como um exército. Então vamos aos exemplos. Agora, questão de 5 meses atrás, em fevereiro deste ano, durante o Carnaval, ali no Rio de Janeiro, a escola de samba Mangueira trouxe o tema Jesus da Gente, colocando Jesus, inclusive, como uma mulher. Na ocasião, a senhorita Evelyn Bastos, a rainha daquela escola, ela declarou ali para vários repórteres: Jesus pode ser de todos os gêneros. E aí, então, ela levanta a seguinte questão: e se fôssemos ensinados desde criança que Jesus também poderia ser uma mulher, será que o Brasil estaria no topo do feminicídio? Ela pergunta. E aí então ela conclui que todos os olhos possam acolher todas as imagens de Jesus, porque ele está no meio de nós.
Fevereiro de 2020, vejo a afronta que a escola de samba Mangueira faz a Jesus, ao cristianismo. Mas vamos um pouquinho mais para trás, questão de 7 meses atrás, aí, em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, a produtora de filmes na internet, produtora chamada Porta dos Fundos, lança um filme pela Netflix de 46 minutos com o título A Última Tentação de Jesus, onde Jesus é um gay. As repercussões foram imediatas, altamente negativas, aqui no Brasil e em parte do mundo. Por exemplo, um dos principais líderes do governo da Polônia, um camarada chamado Jaroslav Gowin, ele usou as redes sociais para pedir à Netflix que removesse o especial de Natal do Porta dos Fundos. E então ele faz aí depois disso, a partir do seu perfil ali no Twitter, ele faz um anexo, melhor dizendo, ele anexa uma petição online do país que em pouco tempo soma-se aí quase 1,5 milhão de assinaturas, pedindo a retirada do filme. O texto abaixo assinado desse líder polonês diz lá o seguinte: a série, observe isso, a série de comédia do grupo brasileiro Porta dos Fundos, que retrata Jesus como homossexual, retrata os apóstolos como alcoólatras e retrata a Virgem Maria como mulher promíscua, é um escândalo inimaginável, ele escreve. E então ele termina: o filme visa atacar cristãos, observe a palavra atacar. O filme visa atacar os cristãos e o cristianismo com um único objetivo: a blasfêmia. Um outro trabalho do Porta dos Fundos, agora há vários anos atrás, em 2013, cerca de 7 anos atrás, essa mesma produtora lançou um especial de Natal no YouTube de 16 minutos, onde eles mostravam ali que havia ali uma possibilidade de relações sexuais entre Maria e Deus. E além disso, mostrou ali naquele vídeo de 16 minutos, em 2013, uma possibilidade de Jesus ter negociações escuras com os soldados que iriam pregá-lo na cruz. Veja a que nível chega as ofensas ao cristianismo, aquilo que eu e você cremos. E eu termino agora com um último exemplo. Em junho de 2015, possivelmente alguns de vocês vão se lembrar desse episódio. A famosa Parada Gay de São Paulo apresentou o tema crucificação. Onde em um dos carros alegóricos ali naquela ocasião, Jesus crucificado é um homossexual. Talvez vocês se lembrem dessa foto, vocês podem procurar, se for possível, aí no Google você vai encontrar com muita facilidade. E em cima da cabeça daquele homossexual que estava fantasiado ali de Jesus, está a seguinte placa: basta homofobia LGBT. Ironizam com toda a força que tinham o principal símbolo do cristianismo, a cruz. Nós temos então inimigos físicos, concretos, reais, diante dos quais nós temos que lutar e lutar muito e bravamente. São os nossos inimigos, os nossos adversários. Países, preconceitos sociais, e tantos outros elementos e circunstâncias e atores que estão aí na sociedade, aqui no Brasil e fora dele, diante dos quais nós precisamos batalhar e guerrear.
Mas eu trago aqui, em segundo lugar, os nossos inimigos espirituais, meus irmãos. E eu quero focar quase que unicamente nos pensamentos e, sobretudo, nas ideologias que estão vagando aí nos nossos dias. Estão permeando os nossos meios de comunicação e afetando a mente e o coração de milhões e milhões de pessoas. E eu quero ousadamente aqui, eu reconheço isso, dizer algo sobre a ideologia de esquerda, meus irmãos. Por favor, fiquem bastante atentos quanto a isso. A ideologia de esquerda hoje, evidentemente não apenas hoje, desde o seu nascimento, mas hoje, ela defende com muita clareza, entre outras coisas, observe, ideologia de esquerda. E se você tem ouvido muito a respeito disso, de direita, esquerda, conservador, progressista, as diferenças que há entre essas coisas todas, eu quero trazer aqui, tentar pelo menos trazer um pouco de luz a respeito disso. E então procurar fazer com que você tenha um posicionamento definido e claro a respeito disso. Veja, continuo eu aqui. A ideologia de esquerda defende, entre outras coisas, veja, a quebra do conceito tradicional da família. Isso é uma coisa básica na ideologia de esquerda. Uma outra coisa também que a ideologia de esquerda defende, que a influência da igreja na sociedade deve ser mitigada, ou seja, deve ser abrandada, se possível, retirada de vez. Na verdade, vamos concluir aqui o seguinte, na ideologia de esquerda o melhor seria se a igreja não existisse, se o cristianismo não existisse. A ideologia de esquerda defende, por exemplo, que o indivíduo é sempre vítima da sociedade. Os indivíduos, quando cometem os seus ilícitos, eles não têm culpa. A culpa é o meio em que eles estão inseridos. E então a gente podia pensar, por exemplo, naquele caso famosíssimo de 2003 lá do Champinha, que sequestra um casal de adolescentes, mata de maneira brutal esses adolescentes, antes inclusive de matar a menina adolescente. Durante 5 dias ele a estupra diariamente e no final a mata. Champinha então seria uma vítima da sociedade? Coitado! Vamos pensar aqui naquele moço chamado Sandro, lá do ano 2000, no Rio de Janeiro, o famoso episódio do ônibus 174. Ele também, Sandro, seria vítima da sociedade, inclusive como foi protagonizado em um filme posterior a essa história. Veja, uma outra defesa do pensamento de esquerda é esse. O aborto deve ser permitido, afinal, a mulher é dona do seu corpo. Meu corpo, minha propriedade, é o pensamento de esquerda a partir da ideologia feminista. Então as mulheres grávidas, se elas bem desejarem, porque o corpo é dela, elas podem matar, assassinar a criança que está no seu ventre, porque afinal de contas, ela quem decide. Esse é um pensamento de esquerda e você deve saber disso. E um último exemplo que eu dou aqui, sobre a ideologia de esquerda. O cristianismo conservador, eles dizem isso, impede o progresso social e precisa ser banido. O cristianismo conservador precisa ser banido. Eles não estão dizendo que o cristianismo precisa ser retirado de cena, mas o cristianismo conservador, esse sim. Agora, atenção, eu queria que você ouvisse isso com muito carinho. Não é possível um meio termo nessa questão, não é possível. Não dá para ser um cristão, utilizando as palavras dos nossos dias, não dá para ser um cristão isentão, sofisticado, afirmando que não é nem de esquerda nem de direita. É um isentão. Não dá para dizer isso, não é possível.
Esta posição que alguns afirmam ter, a bem da verdade, é uma ilusão, é uma utopia verbal. Na prática, isso não existe. Não dá para ficar no meio, não dá, não se pode. Eu trago aqui o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, onde ali há um alerta sério à igreja de Laodiceia a respeito de não ir nem para um lado nem para outro, não se definir. Jesus diz ali naquele texto, justamente porque és morno e não és quente e nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembremos aqui, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo diz isso quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no seu capítulo 6. Meus irmãos, é legítimo a igreja exercer o seu direito de defesa. A igreja precisa usar, sim, as suas armas de defesa. E a própria palavra de Deus legitima isso. Eu quero concluir o sermão de hoje com essas palavras. Meus irmãos, o diabo e o mundo se levantam constantemente contra nós. Os cristãos estão nessa terra como ovelhas no meio de lobos. E a inimizade entre cristãos e não cristãos sempre existiu e continuará a existir. É preciso que nós tenhamos consciência disso e não fujamos dessa realidade. E nós sempre seremos odiados por causa do nome de Cristo. Lembremos, meus irmãos, que se perseguiram o nosso Mestre Jesus, farão o mesmo conosco que somos os seus discípulos. As palavras de Jesus foram exatamente precisamente essas. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João, capítulo 15, versículo 20. Portanto, estejamos preparados nesta guerra espiritual que enfrentamos todos os dias. Estejamos prontos para o ataque do diabo, para o ataque de demônios, para o ataque de homens maus. E como bons soldados de Jesus Cristo, usemos constantemente a nossa armadura espiritual, descrita ali em Efésios capítulo 6, especialmente os versos 14 a 18. Que armas são essas? As armas, na prática, são assim: justos, sendo sempre justos em nossas decisões e atitudes. Essa é uma das principais armas. Uma outra arma, pregar o evangelho da paz, mas também o evangelho da justiça, o evangelho da verdade, com as nossas palavras, mas sobretudo com o nosso modo de viver. É preciso também utilizar uma outra arma, a fé, manter a fé em Deus. Uma outra arma, a convicção, a certeza da nossa salvação. Não haver dúvida disso é uma das principais armas contra os nossos inimigos. Uma outra arma, ler, meditar e estudar com afinco as Sagradas Escrituras. Fazer isso com temor e tremor diante do Senhor. E, finalmente, a oração. Uma das principais armas que temos contra todos os nossos inimigos. As nossas orações e as nossas súplicas diante do Senhor por nós e por nossos irmãos em Cristo. Com estas armas espirituais, à semelhança dos homens que tinham ali mais de 20 anos de idade e que fizeram parte do povo de Israel, do exército de Deus naquela época, nós também, à semelhança desses homens, nós também seremos capazes de sair à guerra. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém.
Recebei a benção nesse instante. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos.